A paz do Senhor. Através desses vídeos, eu quero meditar juntamente com você sobre as epístolas pastorais, principalmente 1 Timóteo. Então, iremos iniciar com a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua primeira carta. O versículo 1 em diante diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa introdução, Paulo já se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato, a ordenança, a chamada, a vocação de Deus referente à vida dele, como ele declara na carta aos Gálatas, que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele, para que Deus revelasse o seu Filho Jesus Cristo e ele proclamasse entre as nações. Então ele está se apresentando como apóstolo de Jesus Cristo, alguém que foi enviado diretamente por Jesus Cristo, quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, chamando ele para o ministério, e depois em outras vezes ele declara que o evangelho que ele proclamava, ele não recebeu de homem algum, nem por intermédio de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Ele proclamou o evangelho, o evangelho que Paulo pregava e ensinava, ele passou pelo crivo dos demais apóstolos, ele anuncia isso na sua carta aos Gálatas, e os apóstolos nada acrescentaram a ele, significando o quê? Que o evangelho que o apóstolo Paulo ministrava, o testemunho que ele dava de Jesus Cristo, era totalmente conforme, padronizado, fundamentado na mesma revelação, instrução e ensinamento que os demais apóstolos receberam durante todo o tempo em que eles conviveram com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, até a sua ascensão, e na derramada do Espírito Santo de Pentecostes se manifestou esse evangelho com poder e virtude, e Paulo, que veio posteriormente, também recebeu do Senhor Jesus Cristo as mesmas revelações, instruções e ensinamentos, por isso ele andava na mesma fé, na mesma comunhão dos demais apóstolos. Ele está se identificando aqui. E você pode ver que Paulo não participou da ceia do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo, um pouquinho antes de ser preso, lá no Monte das Oliveiras, ele celebrou a ceia com os seus discípulos. Mas em 1 Coríntios, capítulo 11, você pode ver que Paulo fala que ele recebeu do Senhor o que também ensinou. E aí ele descreve a ceia do Senhor de tal maneira, com tantos detalhes, com as palavras tão precisas, que ele era como uma pessoa que estava presente, mesmo estando ausente, mas aquele que estava presente e estabeleceu a ceia, que é Jesus Cristo, compartilhou com ele. Então ele está declarando para Timóteo que ele é um apóstolo segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Por quê? Ressuscitou, está nos céus e em breve há de vir buscar um povo exclusivamente dele, zeloso com as obras. As cartas pastorais, no cumprimento, na maneira de saudação, ela tem uma característica diferente das demais cartas, que é o seguinte: todas as cartas, Paulo fala graça e paz, mas nas cartas pastorais entra graça, misericórdia e paz. Por que a misericórdia entra? Porque agora ele está se dirigindo a pessoas, especificamente a um indivíduo. Então, a igreja, a graça do Senhor Jesus Cristo, que concedeu perdão, a misericórdia, a misericórdia, a unção, as promessas, e a paz, que é a realidade da ação, a atuação de Deus para a concretização da missão. Mas a misericórdia para os indivíduos específicos declara que nós somos carentes da misericórdia de Deus todos os nossos dias, porque reconhecemos nossas limitações, fraquezas e falhas, principalmente no ministério. Então, através da misericórdia, nós podemos caminhar firme e constante, tendo a graça e buscando a paz plena e abundante, que é a realização, a concretização plena do plano e o propósito das nossas vidas. Ele chama Timóteo de verdadeiro filho, porque Timóteo foi seu filho na fé, que ouviu o evangelho e se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Embora Timóteo já era conhecedor das Escrituras, já tinha uma vida de piedade diante do Senhor, como ele fala nesta carta, da sua avó Eunice, de Loide, também sua descendência, e ele tinha bom testemunho também dos crentes da igreja da Ásia, na segunda viagem de Paulo, como está em Atos capítulo 16 em diante. Ele começa explanando a carta dizendo: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires algum que não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus que consiste na fé, assim o faço agora.
O propósito desta carta é Timóteo estava na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, apacentando o povo, ensinando, instruindo. Mas dentro daquela igreja, devido ao contato, uma cidade cosmopolita, nós podemos ver que estava se introduzindo fábulas, genealogias, legalismo, misticismo, estava entrando muitas coisas que não fazia parte ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas que estava querendo se unir ao evangelho, que estava querendo fazer parte juntamente com o evangelho, na qual posteriormente foi conhecido como gnosticismo. E isso atrapalhava o crescimento, o andamento, o desenvolvimento da igreja e a manifestação poderosa e bendita do Espírito Santo que confirma o evangelho. Então Paulo, quando deixou Timóteo ali e deu a ele instrução, ensinamento que serviu para Timóteo nos seus dias e que serve por toda a igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo arrebatar a igreja, para instruir, ensinar, conduzir e dirigir as nossas vidas, para que nós não venhamos procurar fábulas, genealogias, procurar ensinamentos diversos, heterodoxos. Por quê? Porque aquilo que vem de Deus consiste na fé e produz uma edificação, produz um serviço, produz uma atuação, uma mordomia que Deus confia a nós, e isso vem na simplicidade da palavra de Deus, por intermédio da iluminação do Espírito Santo que está presente, na direção da ação gloriosa, preciosa e bendita de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o seu povo, a sua herança, que é a igreja. Olha só, versículo 5, Paulo diz: ora, o fim, o telos, o propósito, o objetivo, a finalidade do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Todo o propósito, a finalidade, o objetivo do evangelho é gerar naquele que recebe e que é portador o amor de um coração puro. Porque bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. E um amor puro, do coração puro, ele vai amar, ele vai se esforçar e se dedicar para amar o próximo e exercer obras de amor. E Jesus Cristo falou que a igreja dele, o povo dele a ser conhecido, se amasse uns aos outros como ele nos amou. No capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus falou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis. Então a finalidade das genealogias, das fábulas, dos misticismos, leva a pessoa a se envolver com muitas coisas, mas não traz o amor de Deus. O amor de Deus só vem através da presença viva, soberana e gloriosa de Jesus Cristo na sua igreja, firmado na palavra da fé. Outra coisa, uma boa consciência, de uma consciência obediente, submissa, de uma consciência iluminada e inspirada pelo Espírito Santo, como declara Paulo em Romanos, capítulo de número 9, testificando o Espírito Santo com a minha consciência, ou como ele declara no livro de Atos, você pode ver capítulo 22, depois capítulo 26 e até mesmo capítulo 24, que ele procurava servir a Deus com uma consciência limpa, com uma consciência pura. E como que nós alcançamos isso? Quando nós estamos buscando a fé, o propósito e o objetivo da palavra de Deus, o amor de um coração puro e uma boa consciência. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A consciência alimentada, edificada, iluminada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, e o resultado? Uma fé não fingida. Aquilo que a pessoa expressa, a maneira que a pessoa vive, a maneira que a pessoa se conduz e como ela serve, não é um fingimento, não é uma hipocrisia, um papel representado, mas é a realidade expressa no exterior, aquilo que a pessoa tem e compartilha e se comunica com Deus no seu interior. É esse o propósito do mandamento, é esse o propósito do evangelho, e esta é a missão de nós, ungidos do Senhor. O propósito do mandamento, da palavra e pregar o evangelho, é edificar uma igreja no poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela proclamação do evangelho, que ande com o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. E isso vem através da simplicidade do evangelho de
Jesus Cristo, do testemunho das realizações que Jesus fez, dos ensinamentos que os apóstolos deixou escrito e da confirmação de Deus através da vida de Jesus e da história da igreja, daquilo que foi profetizado, escrito e relatado no Velho Testamento. Não é se envolver com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte da qual lhe será tirada. Qual é a boa parte? Está aos pés de Jesus Cristo, recebendo a sua palavra, guardando-a no coração e deixando ela cumprir o objetivo na qual Deus nos deu. Um amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Aí Paulo começa a aplicar. Do que desviando-se alguns, se entregar a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. E em cima ele fala que o propósito do mandamento é o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. São realidades, são fatos e expressões da igreja. Aqui ele está dizendo que aqueles que se desviam desse objetivo, eles vão se entregar a vãs contendas, debates, discussões, diálogos infinitos sem nunca chegar no acordo, e eles vão querer ser doutores, ser instrutores, ensinadores, mestres da lei, mas eles não entendem nem o que estão dizendo, nem aquilo que afirmam, aquilo que proclamam com toda intrepidez e ousadia. Por quê? Porque não vem da inspiração do Espírito Santo, não vem da confirmação das Escrituras, simplesmente são especulações, motivações externas, usar a Bíblia para confirmar o que eles querem dizer e não eles quererem dizer o que a Bíblia diz para ser confirmada pela palavra de Deus na virtude do Espírito Santo. Resultado, contenda, debate, separações, divisões, núcleos, grupos. Nós somos o corpo de Jesus Cristo na terra. Temos que guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Senhor, um só Espírito e uma só esperança da nossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, por todos, em todos. Diz Paulo em Efésios capítulo 4. Você vai ver lá. Nós somos diversificados aqui nessa terra devido a regiões, devido a escolaridade, devido até mesmo a alguns expressões de comunhão com Deus, mas se andarmos na direção do Espírito, somos um só corpo, um só povo, uma só obra, uma só nação que tem uma única bandeira, o nome do Senhor Jesus Cristo, que está debaixo de uma salvação pelo sangue de Jesus Cristo e que expressa uma realidade plena e gloriosa, a ação, o poder e a virtude do Espírito Santo. E o que se desvia disso é contenda e não traz resultado pleno, prático e glorioso para o nome do Senhor e a salvação de almas. Ele diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. O objetivo e o propósito da lei que Deus nos dá, a lei aqui é o mandamento, a sua palavra, não é para trazer condenação, não é para trazer repreensão ou até mesmo escravidão aos justos, mas sim mostrar à humanidade o que é o pecado, as expressões do pecado, a natureza pecaminosa e o resultado do pecado na vida do homem. Por isso a lei é para o ser humano que está afastado de Deus, mostrando a santidade de Deus, a justiça de Deus e mostrando aquilo que Deus vai manifestar no dia do juízo sobre aqueles atos e aquelas obras. Mas o Paulo termina dizendo que tudo que for contrário à sã doutrina da glória do evangelho do Deus bem-aventurado que foi. Por quê? A pessoa pela lei, ela reconhece a sua situação, ela reconhece a sua doença, ela reconhece a sua condenação e ela vai ao encontro de Deus e tem um encontro com Jesus Cristo. E qual o fim da lei?
o amor de um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. Ela recebe a graça de Deus, ela recebe a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, ela é transformada, nasce de novo, habitada pelo Espírito Santo, passa a andar com Deus, sendo edificado na presença de Deus, gera o fruto do Espírito, e a sua vida agora é uma expressão para a glória e o louvor de Deus. Ele não é salvo pelas boas obras, mas ele é salvo e expressa as boas obras na sua vida, como uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Por isso que é sã doutrina. O que é sã? Vem de ágios, puro, consagrado, santificado, que é a mesma palavra para higiene, instrução, ensinamento, para se apartar de tudo aquilo que causa doença, enfermidade, para que haja uma boa saúde e um bom viver. Isso que Deus nos dá pelo Evangelho, a saúde, a vida plena e abundante, e nos afasta da contaminação dos vírus e das bactérias exemplificadas, que é o pecado na vida do homem e da mulher. As bactérias dos vírus levam à morte os seres humanos, o pecado leva à morte, mas o Evangelho traz a vida e vida abundante. E o que é o Evangelho? Jesus Cristo em nós, esperança da glória, Deus conosco, reconciliação com Deus, participação na graça de Deus. Então, nesse primeiro vídeo, sobre aqui essa introdução de 1 Timóteo, nós meditamos no capítulo 1, versículo 1, ao versículo de número 11, aonde Paulo está instruindo Timóteo, que estava na igreja de Éfeso, para que o povo não se envolvesse com fábulas, genealogias, com discussões e debates, com contendas sobre a lei, com querer aplicar a lei de uma maneira condenatória, de uma maneira que é fazer as afirmações, mas que não produzir resultado, mas buscar o objetivo da lei, que é a transformação, a edificação, a sã doutrina da vida plena do Deus bem-aventurado, que é bendito para todos sempre, que é o quê? O pecador ser santificado, o fraco ser fortalecido, o caído se levantar, o desviado se reconciliar, e todos serem participantes da glória, do poder, da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, graça, misericórdia e paz vos seja multiplicado no exercício do teu ministério, no compartilhar o Evangelho, no estar instruindo e afastar do meio do povo todas estas coisas que não traz edificação, e firmar a tua vida, a tua fé e o teu ministério no testemunho vivo, pleno, glorioso e soberano de Jesus Cristo, que é confirmado pela manifestação do Espírito Santo, com salvação de almas, curas divinas, batismo com o Espírito Santo, restauração, restituição, e um povo que anda em amor, com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, mas real, plena, gloriosa e soberana sobre a face da terra. Que Deus continue falando contigo, que Deus continue compartilhando contigo mais ensinamentos, instruções que há nesta carta, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu ministério possa crescer, ser fortalecido, aperfeiçoado e usado plenamente para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a edificação da igreja, e com o propósito de alcançar a finalidade do mandamento e da palavra, que é um amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.